Você já teve uma ideia excelente de uma reunião e viu alguém ignorá-la? E alguns minutos depois, um homem repetir exatamente a mesma ideia e todos ao redor agirem como se ele tivesse acabado de reinventar o mercado? Você já entrou em uma sala sabendo que dominava o assunto, mas mesmo assim sentiu que precisava provar que merecia estar ali? Ou pior, já percebeu que algumas pessoas recebem oportunidades, promoções e respeito antes mesmo de abrirem a boca? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo é para você, porque talvez o problema não seja a sua competência, talvez o problema seja a leitura que fazem dela. Eu sou Natália Mota e aqui falamos sobre posicionamento, presença, percepção de valor e liderança feminina. Porque o mercado não responde apenas ao que você sabe, ele responde à forma como ele lê aquilo que você sabe. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Poder. Ativo mais precioso. Memorável. Recentemente, a Netflix lançou o filme Primeiras Damas, e existe uma cena que me fez pensar muito. O filme inverte papéis entre homens e mulheres de forma quase caricata. De repente, são os homens que precisam lidar com situações que muitas mulheres conhecem bem. Ser interrompidos, ser ignorados, terem suas capacidades questionadas, precisarem provar constantemente que pertence àquele espaço. E o mais interessante não é a crítica social que o filme faz, é o que ele revela sobre poder. Porque muitas mulheres passam a vida acreditando que serão reconhecidas quando fizerem mais, quando estudarem mais, quando trabalharem mais, quando se sacrificarem mais. Mas então surge uma pergunta: se isso fosse verdade, por que tantas mulheres extremamente competentes elas continuam invisíveis? E por que algumas pessoas claramente menos preparadas continuam recebendo oportunidades extraordinárias? A resposta costuma incomodar um pouco, porque competência é apenas uma parte da equação. Existe outra, a leitura. Então imagine duas mulheres entrando na mesma reunião. As duas estudaram, as duas se prepararam, as duas conhecem profundamente o assunto, mas a primeira entra observando o ambiente, tentando entender quem aprova, quem desaprova suas ideias, ajustando o discurso para não desagradar, buscando validação antes mesmo de falar. Agora, imagine a segunda. Ela também sente inseguranças, ela também possui dúvidas, mas entra sabendo qual posição ocupa. Não entra para pedir espaço, ela entra para ocupá-lo. Não entra para convencer pessoas de que merece estar ali. Ela entra porque já sabe que merece. Você percebe essa diferença? A competência das duas pode ser exatamente a mesma, mas a leitura que o ambiente fará dela será completamente diferente. E é aqui que a maioria das mulheres perde oportunidades sem perceber. Elas acreditam que estão sendo avaliadas apenas pelos resultados, mas o mercado começa a avaliá-las muito antes da apresentação, antes da proposta, antes da negociação, antes da primeira palavra. O ambiente está lendo sinais. Ele está lendo confiança, lendo clareza, lendo direção, lendo posicionamento. E isso não acontece apenas no ambiente corporativo. Ele acontece na sua empresa, na sua carreira, nos seus relacionamentos, na forma como você conduz sua vida. Porque liderança não começa quando as pessoas decidem te seguir. Liderança começa quando você para de negociar a sua própria posição. E esse é um dos pontos mais importantes que o filme revela. As mulheres não conquistam espaço apenas porque a realidade mudou. Elas conquistam espaço porque mudam a forma como ocupam esse espaço. Elas deixam de pedir autorização para existir. Deixam de transformar cada conversa em uma tentativa de reconhecimento. Elas deixam de negociar o seu próprio valor. Elas passam a sustentar presença. Na Lições em Emma, chamamos isso de 3 Cs da liderança: capital de imagem, capital energético, capital financeiro. Primeiro, o ambiente vê. Depois, o ambiente sente. E só então o ambiente atribui valor. O resultado financeiro é consequência dos dois anteriores, porque pessoas extremamente preparadas, elas podem passar desapercebidas, e pessoas medianamente preparadas, elas podem ser vistas como referência. A diferença raramente está apenas no conhecimento, está na leitura. E toda leitura acontece antes do movimento. Por isso, quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Se você entrasse hoje na sala mais importante da sua vida, qual leitura sua presença faria antes mesmo da sua voz? Nos vemos no próximo vídeo.